Boa noite a todos e a todas, que a graça do nosso bom Deus continue fortalecendo os nossos corações. Irmãos e irmãs, é bom estar mais uma vez aqui com vocês. Infelizmente, nessa distância, eu aqui e vocês em casa. Porém, estamos juntos, porque os nossos corações estão alicerçados e ligados pela presença do Pai, pela presença do Espírito Santo e pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, nosso culto não poderá ser ao vivo e está sendo gravado por causa do toque de recolher. Então, vocês saibam que mais tarde vocês estarão vendo esse vídeo no culto de oração. Essa semana, na verdade, essas semanas serão as quintas-feiras especiais. Estamos aí nos 21 dias de oração. Então, que Deus possa estar nos fortalecendo para estarmos nesta campanha de 21 dias de jejum e oração. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs um texto que está em Salmos, capítulo 5. Eu vou estar lendo 3 versos. Salmos, capítulo 5, verso 1 diz assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Lendo esse salmo, eu percebo aqui que o salmista faz umas declarações muito pertinentes nesse momento que nós tiramos para orar, para ter um relacionamento mais perto, mais íntimo com o Pai. Ele diz, Senhor, ele diz, meu Deus, ele diz, meu Rei. Ele declara toda a totalidade do seu ser para esse Pai, para esse Deus, para esse Senhor, para esse Rei grandioso, que somente a Ele, Davi, poderia prostrar o seu coração, a sua alma, o seu ser. E nesta noite, noite de oração, o Pai nos convida a nos prostrar diante dEle, a prostrar o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser, ao único que pode nos sustentar, aquele que criou tudo e todas as coisas, aquele que está desde o início de tudo. Então eu quero te convidar agora, feche os teus olhos, tira um tempo agora, se desprenda, se possível, de qualquer coisa que possa tirar a sua concentração. Vamos nos apresentar mais uma vez diante do Pai. Pai nosso, nós queremos te louvar nesta noite, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos dizer que tu és o nosso Rei, que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Pai. Ajuda-nos a tirar tudo aquilo que tem impedido a nos aproximarmos mais do Senhor, toda ansiedade, todo medo, todo qualquer sentimento que nos afasta do Senhor. Nós pedimos isso em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a vigiar, para que não venhamos permitir que nada venha nos atrapalhar neste momento, e que nada venha nos impedir nesta noite de ouvir a tua voz através da mensagem que vamos ouvir mais tarde. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, porque tu és o nosso Pai, tu és o Pai nosso, de todos nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar louvando com a nossa irmã Carol. Amém. E agora, para matar a saudade um pouco,
da nossa convivência aqui dentro do templo, chegou uma música que vai lembrar muito a gente da hora do abraço. Eu confesso para vocês que eu não valorizava tanto este momento como eu estou valorizando agora. Como é importante, meus irmãos, a presença de cada um de vocês aqui no templo. Como é importante saber que temos vários irmãos. O Senhor nos fez um só. E essa música fala sobre isso. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um precisa do outro. Quando um está fraco, o outro vai e levanta. Nós ainda estamos ligados naquele que é a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Vamos relembrar com essa canção. Sentir um pouquinho mais de saudade, na verdade, de estarmos todos reunidos aqui. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebam o meu abraço, o abraço de todos que estão aqui, aí na sua casa. E faz quanto tempo que a gente não tem aquela conversa íntima com o nosso Pai?
Eu sei, estamos em constante oração. Todo momento precisamos orar, falar com Deus, pedir alguma coisa, agradecer por alguma coisa. Mas o fato é que existe aquele momento que a gente senta, entra no nosso quarto, conversa francamente com o Senhor sobre tantas coisas que a gente precisa falar com Ele. Este é o momento esperado do Pai. O Senhor quer ter comunhão contigo, quer falar contigo. Josué 1:9 diz que o Senhor estará conosco onde quer que a gente andar. O Senhor faz questão de estar conosco a todo momento. E Ele quer se encontrar com você no santo lugar, que é o lugar onde você conversa com Ele. Francamente, abre o seu coração para o Senhor. Hoje fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de Pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você. O Senhor te ama. Amo você. Amo você.
tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Bem perto. Graças e paz, irmãos, mais um dia em nosso culto de oração, esse momento ao qual tiramos para juntos, estarmos unidos, em uma grande corrente, orando uns pelos outros, orando pela nossa comunidade, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país. É muito bom termos esses espaços comuns de oração, onde nós fortificamos uns aos outros, e assim nós continuamos firmes nessa caminhada cristã, nessa caminhada que é chamada uma caminhada de solidariedade. O Senhor, de maneira graciosa, se solidarizou conosco, nos amando, trazendo o seu Filho a nós. E o que cabe a nós também é olharmos uns para os outros de maneira solidária, olhando uns para os outros de maneira a qual possamos entender a dor do outro. E esse espaço de oração, é o lugar onde nós entendemos qual é a dor do outro e assim nos unimos em oração. Hoje eu quero trazer uma mensagem acerca de oração, porque faz parte da nossa temática desses 21 dias de jejum e oração. Se fosse 21 anos de jejum e oração, seria bom. 21 anos, quase metade da vida, orando, mas não. São apenas 21 dias de jejum e oração que estamos aí em campanha. Espero que você tenha, nessa primeira semana, tenha tido experiências maravilhosas com Deus. Temos os relatos através dos vídeos que são postados nos grupos de WhatsApp, de irmãos declarando sobre a sua experiência desses momentos, a sós com Deus, praticando as disciplinas espirituais, principalmente o jejum e a oração. Então, em conformidade com a nossa temática desses 21 dias de jejum e oração, a nossa mensagem de hoje, ela vai focar na oração. Mas peço que os irmãos estejam bem atentos, porque nós queremos focar um aspecto da oração, uma resposta de Deus. Não só a resposta de Deus, mas também a resposta daqueles que nos cercam, tá ok? Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 26, verso 36 ao 45. Mateus 26, do 36 ao 45. Amém? Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse:
sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo pouco mais adiante, prostou-se o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Oremos. Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra, nos rendemos a ela. Pedimos que o Teu Santo Espírito, de maneira bem livre, acampe, ó Pai, em nossas mentes, para que possamos falar somente aquilo que procede de Ti. Nos direcione, ó Pai, nas palavras, para que a Tua graça, o Teu amor, misericórdia seja exposta. Rogamos porque somos falhos, somos pecadores e necessitamos do Teu Santo Espírito. Necessitamos, ó Pai, que Ele nos auxilie nesse momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando pensamos nesse espaço, esse momento que estamos vivendo, percebemos que ele nos aflige por conta dos medos, né, que circundam o nosso coração. É bem perceptível olhar a sociedade e olhar um tipo de pânico, de medo. E esse medo, esse pânico, eu creio que os cristãos não têm o pânico, mas têm o medo, sim, desse momento em que estamos passando, onde a doença tem feito várias vítimas, né, pessoas próximas a nós, já sofreram por conta do vírus, e isso faz com que nós, a cada dia, cheguemos mais a Deus, diante dEle, através da súplica, né, da oração. E quando nós pensamos em oração, o que primeiro deve vir em nossa mente, se o mundo é imprevisível ou previsível. Talvez, para os mais céticos, uma resposta a essa questão seria dizer que o mundo é imprevisível, ou seja, você não dá conta de coordenar os acontecimentos que sucedem nessa realidade. Então, eles surgem de maneira sem você prever, sem você analisar, apenas acontece. Quem imaginaria que estaríamos vivendo um momento desse, né, de pandemia, onde assola não só o nosso país, mas também toda a humanidade. Então, assim, sem ninguém preveu, ninguém diagnosticou este fato, mas veio. Então, podemos perceber que o mundo ele é imprevisível. Pode acontecer algo que nós nem pensamos, né, que vai acontecer, mas acontece. Os cristãos também, né, têm essa percepção dessa imprevisibilidade das coisas, né? Tudo está aí em um acontecimento, está em um processo, ao qual nós não sabemos o dia de amanhã. Logo, se eu não sei o dia de amanhã, fica uma incógnita e também uma imprevisão, né? Eu não sei o que dará. Agora, se essa questão fosse colocada para Jesus, qual seria a sua resposta? Jesus achava que o mundo era imprevisível ou previsível? Quando pensamos em Jesus, precisamos pensar em sua dupla natureza, humana e divina. Sendo ele participante de nossa natureza,
ele diria que o mundo é imprevisível. Jesus, em momento algum, alienou a sua natureza humana. Pelo contrário, se fez mais humano de qualquer um que passou por aqui. Mas também estava convicto que o mundo é previsível, pois existe um Deus que sustenta e rege todo o mundo. Então, a nossa percepção do mundo, ela é um pouco duplicada. Ora pensamos na previsibilidade e ora não, porque da nossa natureza também humana, não sabemos o que acontecerá no dia seguinte, então nós ficamos aí nessa questão do imprevisto. Pode acontecer ou não pode, mas também temos confiança que tem um Deus que rege todo esse mundo, que rege todos os acontecimentos. Então nós confiamos, né, em Deus porque Ele é previsível, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o curso do mundo, então nós nos amparamos nele diante dessas circunstâncias que nos cercam, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando falamos que Jesus tinha uma percepção de um mundo imprevisível, temos como base as suas orações. Quando Jesus orava, ele estava recorrendo ao Deus Supremo para intervir nessa realidade onde as esperanças não existiam e Deus o respondia sempre que possível. Então, quando o Senhor, em vários dos milagres, ele clama ao Senhor dos céus para que, né, intervisse naquela realidade, e o Senhor responde, mas nem sempre a sua oração foi respondida. Né? O caso da narrativa a qual nós lemos, temos um pedido ao qual não foi aceito. O Senhor disse, né, calma, espera. Se possível, passe-me esse cálice. E os irmãos sabem que o cálice não foi passado. A vida de Jesus nos ensina a ver de maneira mais clara sobre os acontecimentos do mundo, a suportar as adversidades com esperança, a fé naquele que é nosso Pai. Sua vida de oração nos é um exemplo de como orar, de como se portar em oração diante do Pai, e principalmente de suas respostas. Não creio que Deus tem uma resposta chamada não. Na boca de Deus não existe o não, mas sempre o sim. Sempre o sim. Deus nunca responde não, mas sempre sim. O não pertence aos homens, que são imprevisíveis, não sabem escolher de maneira plena. E ao observar a vida do Mestre, devemos não só observar, mas reproduzir sua vida, tanto no aspecto da justiça, amor, graça, misericórdia, como também em aceitar uma realidade momentânea de dor e principalmente de uma oração não respondida. Não há coisa pior no mundo que o silêncio de Deus ao clamor de um aflito. Não há coisa tão que nos dói o clamor de um fiel rogar ao Senhor e não ser atendido. E ao observar a vida do Mestre, né, percebemos esse fato que acontece conosco. Muitas das vezes oramos e parece que há um oco, oramos onde a nossa oração não passa do teto, parece que as nossas palavras não alcançam Deus, né, por conta de um silêncio momentâneo, a qual nós ficamos diante dele, e ali apenas nós falamos, e ele em pleno silêncio. Passo agora a expor a situação humana, escrita em letras grandes. Como que é a situação humana escrita em letras grandes? Em momentos de aflições, nossos corações recorrem primeiro a Deus, depois recorremos a algumas possíveis respostas para a nossa dor, angústia e sofrimento. Talvez não seja uma situação exclusiva sua,
recorrer a Deus diante das tribulações, dos sofrimentos. Talvez todos nós passamos por isso. Vou te mostrar uma pessoa que passou pelas mesmas situações que a nossa, mas de forma mais elevada. Um momento antes de ser crucificado, Jesus chamou alguns discípulos para estarem junto com ele em oração. Ele estava profundamente triste. Olha o que diz Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Estes discípulos que acompanhavam eram aqueles que em outras ocasiões acompanharam o Mestre em outras situações, as quais testemunharam do poder da glória do Senhor Jesus Cristo. Foram esses mesmos que estavam lá com Jesus no Getsemane, aqueles que estavam com ele no Monte da Transfiguração, quando o Senhor estava ali junto com a representação da lei e dos profetas. Foi os mesmos, Pedro, João e Tiago. Quando diz filhos de Zebedeu, é o Tiago e João. Então os mesmos já tinham a prova contundente de quem era aquele que ele seguia. Era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. E naquele momento em que o Senhor chama-os para estar juntos em oração, eles ficam acomodados, dormindo. Esses amigos de Jesus, que não eram os melhores, mas presenciaram as coisas mais sublimes que o seu mestre poderia lhe mostrar. Depois de confiar e compartilhar aquele momento com seus amigos, Jesus os encontrou dormindo. O motivo de estarem ali já havia sido dito por Jesus. Eles não estavam ali de maneira trivial. Jesus já havia dito a eles, olha o que diz o verso 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui comigo. A missão dos amigos era orar com Jesus, participar com ele de sua aflição, rogar a Deus, entrar em batalha com Deus, mas ao voltar, Jesus os vê dormindo. Era costume naquela época as orações serem feitas em voz alta. Logo, aqueles amigos de Jesus, antes de dormirem, devem ter ouvido algum clamor do seu mestre ao Pai. Mesmo assim, não foi suficiente para ajudá-lo. Ficaram insensíveis à dor do mestre. O sono foi mais forte que a dor do outro. O descanso foi mais forte que a dor do outro. Mas Lucas escreve que o anjo o fortalecia. Essa foi a primeira busca por ajuda que o mestre fizera. Mas mais próximo, os amigos. Quando ele recorreu aos amigos aos quais ele levou para orar com ele, na volta da sua oração, estavam dormindo. Depois dessa interpelação repetitiva aos amigos, Jesus enfrenta a igreja, esse que ele mesmo trouxe à existência, e ela o condena. A igreja não tem o início do Novo Testamento. Neste período, ela se evidenciou, mas existia de maneira embrionária desde o Antigo Testamento, nos ajuntamentos da comunidade de Israel. Deus já vinha formando um povo seu, mas esse povo foi contra a própria cabeça da igreja. Olha o que diz Mateus 26, 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, ou seja, a igreja que estava sendo formada de maneira embrionária, os sacerdotes, o sinédrio, os fariseus, fazia parte da cúpula religiosa do templo de Israel, estavam ali procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Então, aqueles que deveriam recebê-lo, estavam querendo o quê? Matá-lo. Aqueles que deveriam acolhê-lo, queriam destruí-lo. Mas ainda precisava haver uma chance da não acusação contra Jesus, o Estado. Nesse caso, o Estado romano. O Estado alega ser justo em um nível rude e mundano. Sim, mas apenas na medida em que seja consistente com a conveniência política e razão do próprio Estado. O homem se torna uma ficha e um jogo complicado. A justiça do Estado está
presa aos interesses do próprio Estado. Não há uma percepção do ser, mas o valor desse ser dentro da sociedade. Pilatos, lá em Mateus 27, olha o que diz: Pilatos mandou trazer uma água e lavou suas mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. O Estado se eximiu em proteger o mestre. O Estado abriu mão, por conta de não ser mal vista pela sociedade e assim causar um tumulto, uma facção partidária, e aí ele lava a mão diante do rei, diante do Senhor da vida e diz: agora é com vocês. Se eximiu da responsabilidade de livrar, de rogar e de trazer o mestre em questão. Mas mesmo nesse momento, nem tudo está perdido. É possível apelar ao povo, aos pobres e simples, a que ele abençoou, a quem Jesus abençoou, a quem ele curou, alimentou e ensinou, e a quem ele pertence. Mas eles se tornaram a multidão, assassina noturna gritando pelo seu sangue. Aquela multidão, a mesma que seguira quando passava pelas vilas e cidades, a mesma que foi alimentada 2 vezes com pão e peixes, a mesma que viram curas e milagres diante dos seus olhos, viram a glória do Pai no unigênito, essa mesma gritava: crucificam, crucificam, crucificam. Não há então nada além de Deus. Esse nunca o rejeitaria. Ele poderia pedir qualquer coisa que receberia, porque foi um filho obediente, cumpriu todas as profecias ditas acerca dele. E com respeito a Deus, as últimas palavras de Jesus foram: por que me abandonastes? Senhor, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Quando pegamos esse bloco literário da narrativa bíblica, percebemos como que Jesus estava só diante daquela situação da crucificação. Mas a situação que narramos é a situação humana escrita em letras grandes, segundo C.S. Lewis. A narrativa que acabamos de fazer é a situação humana escrita em letras grandes. Essas narrativas, creio eu, não se diferem da sua vida, da nossa vida. Talvez apenas mude a dor, a aflição e sofrimento, mas as buscas são as mesmas. Quando estamos em uma aflição e dor e sofrimento, recorremos primeiro a Deus, depois aos nossos amigos, assim como Jesus fez. E o que encontramos? Pessoas insensíveis aos nossos dilemas, nossas dores e sofrimentos. Então estão dormindo, ouvindo o nosso sofrimento, ouvindo o nosso clamor diário, mas totalmente sonolento, sem poder de ação, insensíveis às nossas situações. Não estou dizendo, irmãos, que todos fazem isso, ou que todos farão isso, mas apenas estou apontando a falha na sociedade humana, a falha na sociedade a qual nós pertencemos. Então, depois de buscarmos aos amigos, então buscamos ajuda na igreja, minha comunidade de fé. Mas em cada igreja, em cada instituição, há algo que, mais cedo ou mais tarde, atua contra o próprio propósito para o qual surgiu. Não deveria ser, mas esta é uma característica da igreja diante dos dilemas dos irmãos pertencentes a ela. Assim como Jesus, somos condenados por ela. Quantas vezes já vimos pessoas serem expulsas, e essa palavra mesmo, expulsas, da comunidade de fé, porque praticou um pecado que não tem como esconder. Então, um pecado que não tem como esconder, a igreja a condena e a expulsa. Não estou dizendo que todas farão isso, mas apenas apontando que há falhas na igreja. Creio fielmente que a igreja é um lugar de aconchego espiritual, mas também vejo falhas,
porque essa igreja ela é composta por mim e por você, que fazemos parte da natureza humana, caída, pecadora. Logo, nós temos essa falha, e essa falha reflete nessa comunidade. Então, a comunidade de fé, ela também pode falhar, ela também pode vir a falhar, assim como falhou com Jesus, a qual deveria acolhê-lo, mas fez o quê? O expulsou, queria matar. Então, se não houve socorro por meio dos amigos, igrejas, então recorremos ao Estado. Confiamos que o Estado é justo e fará justiça a meu favor. Mas quando o Estado vê quem solicita a justiça, fica de mãos atadas, por não ser uma pessoa que possa contribuir para o Estado. Então a justiça abre mão de você. A justiça lava as mãos para você, deixando você entregue à sorte. Mas nem tudo está perdido. Podemos recorrer à multidão, a mesma que viu você crescer, se desenvolver, formar, tornar um cidadão de bem, mas ela o apedreja porque você não a serve. Principalmente se você é um cristão. Você não vai ter a ajuda da sociedade, porque os seus princípios são contra os delas. Não vão de acordo com aquilo que eles anseiam que você dê como resposta, porque você tem uma nova natureza, você tem uma nova percepção da realidade, você tem uma nova vida, e essa nova vida te faz olhar, de maneira diferente para as relações humanas, e isso eles não gostam. Não há, então, nada além de Deus. Então você corre para Deus, se derrama diante dele, chora, clama, e ele ouve e diz: não, não. E ainda completa: a minha graça te basta. Então você me pergunta: pastor, para que irei orar, se nem em Deus tem uma resposta favorável ao meu dilema, ao meu clamor? Essa é a chave da questão. Essa é a chave da questão. É que você não é dono, é que você não é Deus para controlar as situações do mundo. Suas orações não podem reger o mundo. O mundo é bem mais dinâmico que sua vida. Você faz parte do organismo, você não é o organismo. Você é previsível, imediatista e até egoísta. Caso você ore com esse intuito, recomendo que reveja as suas orações, visite o Sermão do Monte, onde Jesus ensina como orar. Caso fizesse a seguinte pergunta a vocês: você ora a Deus para mudar a sua vida para melhor? E aí entendo melhor no sentido humano. O que é o melhor nesse sentido humano? Responda para você. Nossa oração deve seguir o exemplo de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, 39. Meu Pai, essa relação de paternidade, de confiança. Meu Pai, se for possível, se for do teu agrado, afasta de mim esse cálice, contudo, mas, porém, entretanto, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A tua vontade esteja estabelecida diante dessa situação, não a minha. Até o próprio Deus Filho se alinhou, se sujeitou ao alinhamento de sua vida com o propósito de Deus. A oração deve ser um alinhamento, um realinhamento na vontade de Deus e não na nossa. Esse é o propósito da oração, é um realinhamento de nossas vidas ao propósito de Deus, para este mundo. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus nessa terra. Então as nossas vidas, os nossos pedidos devem ser voltados para aquilo que vai pertencer e que vai edificar o reino de Deus. O nosso pedido não pode ser para o nosso reino, mas sim para o reino de Deus. Quando alinhamos a nossa vida ao reino de Deus, começamos a ter uma percepção diferente. Quando nos colocamos diante de Deus, usando as disciplinas espirituais, jejum e oração, nunca haverá um não de Deus. Você não vai ouvir um não de Deus, porque Deus não diz não.
mas apenas sim. Sim, porque você vai entender que a resposta a qual Deus te deu coopera para a sua vida. Conforme Paulo disse, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e o temem. Você ama a Deus? Então fique tranquilo, porque Deus está ouvindo as suas orações. Deus está recebendo o seu jejum e aquilo que te faz e quer te dar, aquilo que te faz bem. Aquilo que te faz bem e não aquilo que é bom. Nós estamos acostumados apenas com o bom, mas muitas vezes o bom, que é uma característica, né, não é suficiente para nós. O Senhor quer nos dar o bem, deixar-nos permanentemente direcionados com a nossa mente para Ele. E todas as vezes que nós oramos, nessa percepção que o Senhor quer o nosso bem, então o não existe, porque a privação não é o corretivo, mas pode ser o livramento, pode ser a ação de Deus a nosso favor naquele momento, em não nos dar aquilo. Precisamos entender, alinhar a nossa vida no Senhor, porque somente assim iremos entender e compreender os planos de Deus para a nossa vida. Somente assim nós não iremos ficar decepcionados com Deus. Existe um livro bem interessante de Philip Yancey que diz assim, o título: Decepcionado com Deus. Decepcionado com Deus, porque esse Deus que me decepciona não é o Deus supremo, é um outro Deus a qual eu erigi para eu adorar, e que esse Deus, ele precisa atender aos meus desejos, aquela situação momentânea. Esse Deus não é o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele chama você para participar do seu reino, e você é um sujeito dentro do reino, não é uma peça, você não é uma peça de engrenagem dentro do reino, você é um sujeito ativo dentro do reino de Deus, cumprindo o propósito da glória de Deus. Por isso que é importante nós estarmos atentos a essa percepção da oração, de como ela deve ser feita, qual o nosso pensamento na hora da oração. Termino com uma frase do C.S. Lewis, que diz assim: que gota no vidro da janela se move para unir a outra? Que gota da janela se move para unir a outra? Deus está atento a você. Não se esqueça disso. Você está sendo assistido por Ele. É assistir mesmo. Assim como você, ou talvez melhor, que você, quando assiste aquele filme que te prende a atenção, que você fica vidrado, ou um jogo que te deixa ali vidrado na televisão. O Senhor está assim com você diariamente, olhando para você, te cercando, para que você possa entender os propósitos dele para a sua vida. Quando alcançarmos essa graça de entender o propósito de Deus para nossas vidas, esqueça o não. O não existe, apenas o sim de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça entender essa mensagem.
Irmãos e irmãs, nós neste momento iremos fazer mais um momento de oração. Nesta quinta, culto de oração, culto especial. Nesta hora eu quero convidá-lo. Preste bastante atenção nesse texto que estarei lendo, que está em Neemias capítulo 3, verso 3 e 4. As coisas não estavam bem. O muro de Jerusalém foi derrubado. As portas mantêm-se queimadas. Ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei. Recusei comer durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Neemias estava no palácio, cumprindo o seu trabalho como copeiro do rei. Ele recebe a visita de amigos e de seu irmão. E ele pergunta: como é que está a minha casa? Como é que está o meu povo? Como é que está a minha família? Quando eu e você entendemos que o Pai é nosso, quando nós ouvimos ou sabemos o que o outro ou a outra está passando, nós sentimos a dor dele e a dor dela, porque o Pai é nosso, é o nosso Pai. Então a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. Então quero convidá-lo, não deixe de olhar no aplicativo que é colocado nos grupos, os motivos de oração. Clame ao Pai, se coloque na brecha diante deste pedido, desses pedidos. Então, em especial, eu gostaria de relatar alguns pedidos nesta hora. Por José, cunhado da irmã Meire, seu estado de saúde é grave. Ele está muito mal e não tem uma ambulância equipada na cidade para transferir ele para outro hospital. Oremos também pela esposa dele, para que Deus lhe dê força. Pela irmã Nalva de Gil, que está em casa e as dores diminuíram. E gostaríamos também de relatar as pessoas que já estão em casa. O senhor Sócrates, o pastor Júlio, que teve muito mal, teve na UTI, mas graças a Deus ele está em casa. Doutor André, prefeito de Queimadas, mas eles continuam precisando das nossas orações para que eles possam se restabelecer. Marcelo, o irmão do doutor Rafael, ainda está internado, já saiu do balão de oxigênio, graças a Deus, mas ainda está no hospital. Venceu mais uma etapa, mas precisa muito das nossas orações. E eu quero pedir a você agora, tira um tempinho nesta hora, faça como Neemias, clame ao Pai, busque o Pai, chore se for preciso. Como diz alguns textos da palavra do Senhor, que nós devemos rasgar os nossos corações diante dele, do Rei, do Senhor, do Pai, do amigo, e clamar, e chorar e pedir por essas vidas. E os demais pedidos que nós já temos feito, não esqueça disso. As pessoas que estão passando por um momento difícil, porque foram detectadas positivo, né, com relação à Covid, orem por essas pessoas, por aqueles que estão se recuperando, pelas pessoas que estão enfermas. Orem, clame ao Pai. E ressalto novamente, não é pelo fato de o culto estar sendo gravado que você não pode tirar um tempo nesta hora, dedicar um tempo ao Pai, clamando por essas vidas.
porque elas precisam das nossas orações. Porque a oração do justo tem muito valor diante do nosso Pai eterno. Oremos. Pai nosso, nós queremos mais uma vez apresentar ao Senhor essa relação de pedidos. Essas pessoas, esses irmãos, esses amigos, muitos deles nós não conhecemos fisicamente, mas conhecemos através de outros e de outras, que chegaram até os nossos ouvidos, para que pudéssemos orar e clamar por estas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero, em primeiro lugar, pedir, Pai, pela vida emocional dessas pessoas, que diante desse caos, diante dessa calamidade, diante desse momento difícil que estão vivenciando, as suas emoções têm sido fortemente afetadas, e isso traz um peso muito grande, porque acaba, às vezes, muitas das vezes, fazendo com que a doença do corpo, ela demore mais de ser curada. Então nós pedimos ao meu Pai, Pai nosso, que o Senhor possa trazer um equilíbrio emocional para essas pessoas, que estão vivenciando este momento difícil. Se muitas delas precisam de um acompanhamento, de um psicólogo, psiquiatra, ou psicanalista, Senhor, que o Senhor possa conduzir e fazer com que isso aconteça, mesmo diante desse distanciamento, mas que o Senhor abra as portas, para que aqueles que estão procurando ajuda, possam alcançar. Eu te peço isso, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor é o Deus que cura, e pode curar também, trazer a cura, trazer a estabilidade do corpo físico, em nome de Jesus. Ó meu Pai, no nome de Jesus, faz com que todo medo, Senhor, possa cair por terra, e no nome de Jesus. Peço, meu Pai, que essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, esses amigos e amigas, possam colocar diante do Senhor as suas dores emocionais, possam falar a Ti os seus medos, o que tem inquietado os seus corações, e que o Senhor, como onipresente, que está em todos os lugares, possa levar o Teu refrigério para esta alma, para esta vida, para esta pessoa. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor sustente esses irmãos e irmãs e amigos que estão trabalhando na linha de frente, enfermeiros, médicos, aqueles que trabalham com a limpeza, que estão ali também na área de riscos, que o Senhor possa protegê-los, livrá-los, renová-los. Eu te peço isso, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Pai, que nós possamos ter a consciência o quanto é fundamental e importante termos o cuidado de nos higienizar, nos proteger, porque quando nós fazemos isso, nós não estamos somente protegendo a nós, mas também ao outro e a outra. Que nós possamos ter essa consciência, que a humanidade possa ter esta consciência de
como é importante respeitar e valorizar a vida. E quando eu faço isso comigo, eu estou fazendo também com o meu próximo. Te peço isso, meu Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fluir na mente, no coração, na alma dessas pessoas que não têm levado a sério essa pandemia, não têm levado a sério o que ela traz, o que ela causa, porque são vidas, são pessoas que têm histórias que estão sendo dizimadas, porque às vezes a pessoa ela não é vigilante com a sua vida. Guarda aqueles e aquelas, Senhor, que moram em lugares periféricos, que não têm uma assistência, principalmente aqueles que moram nos ribeirinhos, Senhor, que às vezes para sair é uma dificuldade, para viajar para o hospital é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Senhor, guarda, protege, livra. Te peço isso, meu Pai, no nome de Jesus. Quantas famílias estão agora chorando a dor do luto, porque não teve nem a oportunidade de poder se despedir do seu ente querido. Que o Teu Espírito Santo possa consolar estas vidas, esses corações, porque só o Senhor pode fazer isso. Aonde nós não podemos estar, o Senhor pode estar. Eu te peço isso, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar fortalecendo a Tua igreja, para que ela possa continuar firme, perseverante, esperançosa, acreditando, confiando que o Senhor está conosco todo o tempo, todo o momento, independente da circunstância, independente do momento, da situação. Renova a vida de cada pastor, de cada pastora, de cada missionário, de cada missionária que está à frente, está conduzindo o rebanho do Senhor. Que o Senhor traga um renovo, que o Senhor possa fortalecê-los e fortalecê-las, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, o seu corpo físico, porque diante deste momento difícil, a batalha é grande para os teus filhos e para as tuas filhas, e nós clamamos pela vida deles, em nome de Jesus. Sustenta eles e elas, ó Pai, para que eles possam e elas possam continuar firmes diante do propósito que o Senhor colocou no coração de cada um deles e delas. Pai, no nome de Jesus, que nesses 21 dias que tiramos como igreja CIB Camaçari, para orarmos e jejuarmos diante de Ti, nos humilharmos diante da Tua presença, que o Senhor possa tratar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, que o Senhor possa nos libertar, que o Senhor possa nos ajudar a nos livrarmos do pecado, a resisti-los, para que nós possamos ser purificados e libertos e curados pelo Senhor. Que nesse tempo nós possamos ter mais aproximação de Ti, que possamos buscar mais intimidade com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, porque foi uma promessa que o Senhor nos deu, quando os Seus discípulos estavam apavorados, quando o Senhor anunciou que iria
voltar para o Pai, eles ficaram desesperados. O Senhor, conhecendo a mente deles e o coração, o Senhor disse: eu mandarei, enviarei o Consolador para estar convosco todos os dias e para lembrá-los de tudo que eu vos ensinei. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que a gente possa continuar firmes e perseverantes e resistir os dias maus, sabendo que o Senhor está conosco em todo tempo, em todo momento. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, porque Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Pai nosso, porque sabemos que o Senhor não está só aqui onde estamos agora, neste momento, gravando este culto, mas o Senhor também está na casa de cada um irmão e irmã. Não importa o momento, não importa que esse momento é um momento vespertino, mas sabemos que o Senhor também está nesta hora, no momento noturno, na casa do irmão e da irmã, porque o Senhor está acima do tempo, o Senhor está acima de tudo, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio de tudo, de todas as coisas. O Senhor está acima do bem, o Senhor está acima do mal. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem nas Tuas mãos o controle de todas as coisas, e é por isso que nós podemos continuar confiando e acreditando nas Tuas promessas. Obrigado, Pai, obrigado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Louvemos ao Senhor, que é o único digno de receber toda a adoração. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno